Olá, vamos continuar o nosso estudo de séries e sequências, ou sequências e séries. E agora o tópico que a gente vai ver é testes de convergência para séries por comparação. Essa ideia já apareceu antes. Já falei de testes de comparação ou do teste de comparação. Eu vou recapitular a ideia aqui e ver um outro tipo de teste um pouquinho mais sofisticado, que é o teste de comparação no limite. O teste de comparação simples consistia no seguinte: se você tem deixa eu colocar aqui. Teste de comparação, vou colocar comparação direta ou comparação simples, como eu falei. Mas a ideia do teste de comparação direta é a seguinte: se você tiver duas séries de termos positivos duas séries de termos positivos. Deixa eu até colocar. Sejam essas séries aí. Duas séries com termos positivos. Então a gente tem duas situações aí que são relevantes para esse teste. A primeira situação é se os termos da série da primeira dessas duas aí, da somatória de AN, forem menores que os da BN e a BN convergir. Então é um tipo de comparação que você pode fazer. Se a BN, a segunda série, for convergente e o AN for, os termos da série AN forem menores ou iguais os termos da série BN para todo N. Coloco aqui para todo N natural, mas poderia ser para todo N maior que um certo número natural. Poderia começar do 10º termo em diante, por exemplo, todos os dali para frente ter o AN menor ou igual ao BN, ou do 100º termo em diante. Como eu já mencionei em outras ocasiões, para convergência de séries, o que importa é o que acontece em direção ao final da série. Então não importa que no início, para alguns termos, as condições do teorema ou do teste não se apliquem.
se eles se aplicarem para todos os termos a partir de um certo ponto, isso já é suficiente. Mas é comum na hora de enunciar, para ficar mais enxuto, as condições, a gente colocar para qualquer número natural. Na verdade, isso poderia ser substituído para todo número n maior que um certo número n0 ou n grande, qualquer nome que a gente quiser dar. Mas a ideia é essa. Então, se a série soma de Bn aí for convergente e todos os ANs forem menores que os Bn, então a somatória de AN também é convergente. Então, isso eu já tinha mencionado antes, a gente tinha poucas séries que a gente já conhecia se convergia ou não para fazer esse tipo de comparação. Agora que a gente viu o teste da integral, viu as séries P, elas vão servir muito como referência nesse tipo de teste, juntamente com as séries geométricas. A gente já vai ver alguns exemplos. Então, se a série que tem termos maiores converge, a que tem termos menores também converge. Por outro lado, vou chamar isso aqui de situação 1 em algarismos romanos aqui. E essa aqui de condição ou situação 2. Se você tiver uma série de termos, uma série que é convergente, e os termos dela são menores que os de outra, então se a soma dos Bn se ela for agora divergente, e você tiver a outra série com termos ainda maiores, para todo n ou para todo n, então o que acontece? Se a série que tem termos menores já diverge, a que tem termos maiores, lembrando que a gente está lidando com séries com todos os termos positivos. Então, se a que tem termos menores já diverge a soma, a que tem termos ainda maiores vai divergir com mais certeza ainda. Então, a soma de AN. E é importante observar que a comparação só funciona nesse sentido. Se você tem uma série de termos maiores do que os da outra, e essa de termos maiores converge, a que tem termos menores também converge. Se você tiver uma série que é convergente e tentar comparar com outra que tem termos maiores do que ela, a que tem termos maiores do que a que converge, não dá pra gente afirmar nada por esse teste de comparação aqui. A gente vai ver alguns exemplos. Só quando você coloca uma série, os termos de uma série são menores do que os de outra que você já sabe que converge,
ou quando os termos de uma série são maiores do que os de outra, que você sabe que diverge. Então, vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Eu já até dei exemplos desse teste, já tinha mencionado ele antes, só que a gente tinha poucas séries para a gente comparar. Vamos ver agora uma situação. Vou colocar assim, raiz quadrada de n menos 1. N de 1 até infinito. A soma. Dividido por... Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. N ao quadrado mais n mais 2. Então, quando você olha para essa série, com o tempo a gente vai se acostumar com a ideia de olhar para esse numerador e pensar que para n grande ele é parecido com n elevado a meio, o numerador, e o denominador, para n grande, isso vai ficando cada vez mais parecido com n ao quadrado sozinho. Então você tem, isso é inclusive a ideia que a gente vai usar depois no teste seguinte, que é o teste da comparação no limite, que é comparar as duas séries, mas quando n tende a infinito, comparar a razão das duas séries. Mas a gente chega lá. Essa aqui é possível a gente comparar com outra série usando o teste de comparação direta mesmo. Deixa eu separar isso aqui um pouquinho. Esse exemplo. Então, qual que é a ideia? A ideia é comparar isso daí com outra série que a gente possa identificar melhor se converge ou não. Como eu mencionei, para n grande, isso daí é alguma coisa, vai ficando parecido. Não dá por enquanto para a gente tirar a conclusão disso, mas só para a gente ter um panorama inicial aí, uma ideia inicial com o que eu vou comparar essa série, os termos dessa série. Bom, eu dou uma olhada os termos que predominam aí quando n vai ficando grande, os termos que dominam, né? Então, se a gente olhar para isso daqui, ó, os termos de maior grau, tanto no numerador quanto no denominador, você tem n elevado a meio, é o que o numerador vai ficando parecido quando n é grande, e o denominador vai ficando parecido com n ao quadrado. Então, n a meio no numerador dividido por n ao quadrado no denominador fica mais ou menos parecido com 1 sobre n elevado a 2 menos meio, que dá 1,5 ou 3 sobre 2. Então, 1 sobre n elevado a 3 sobre 2. Então, e o que acontece com somatório de 1 sobre n elevado a 3 sobre 2, ou 1,5, quando n vai de 1 até infinito. Eu sei que essa é uma p-série com o expoente do n maior do que 1, então é convergente, a gente já viu isso. Então isso aqui é uma p-série, ou série P,
P igual a 1,5, que é maior do que 1. Então ela converge. E aí eu vou então comparar os termos dessa série que eu tenho, que eu quero testar, com os dessa P-série. Vou tirar esse ciclo aqui para limpar um pouco. Então, quando a gente compara essas duas coisas, o que a gente tem? A raiz quadrada de n menos 1 dividido pelo n quadrado mais n mais 2. Vou pegar outra cor aqui. Isso é com certeza a raiz quadrada de n menos 1 é menor do que a raiz de n. Então, se você trocasse só o numerador, a raiz de n menos 1 é menor que a raiz de n. E se você mantivesse o denominador, colocasse no denominador n quadrado mais n mais 2, isso já seria, essa desigualdade já valeria. Mas eu posso trocar o denominador por alguma coisa menor, e aí a fração aumenta, ou seja, 1 sobre n ao quadrado mais n mais 2, isso com certeza é menor do que 1 sobre n quadrado. Ok? Então eu posso trocar esse denominador aqui por n ao quadrado sozinho. E vou ter uma fração menor ainda. Ok? Porque quando você divide... Porque o que acontece? Na verdade, eu falei que você vai ter uma fração menor ainda, você vai ter uma fração que esse lado de cá é maior do que o lado esquerdo, que é o que a gente quer na nossa comparação. Eu quero comparar a minha série com outra que tem termos maiores do que ela, que é essa P-série aqui. Deixa eu até colocar aqui isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre n elevado a 2 menos meio, que dá 1,5, ou 3 sobre 2. Então, como eu sei que essa série é convergente, e a minha série original desse exemplo tem termos menores do que essa outra que é convergente, as duas têm termos positivos, então necessariamente, pelo teste da comparação, a que tem termos menores também converge. Ou seja, por causa dessa desigualdade, e essa soma aqui ela é convergente, então pelo teste da comparação, que é esse da comparação direta que a gente está vendo, a série converge. Qual série? Essa daqui, que é
o objetivo desse exemplo. Ok? Vamos ver um outro exemplo que vai na outra direção, ou seja, de comparar uma série ou com uma série que diverge. Exemplo 2. Vamos supor que eu tenho aqui somatório, n indo de 1 até infinito, deixa eu colocar a comparação num sentido um pouquinho diferente aqui. N seno de n dividido por n elevado a 3/2. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Colocar mais 1 no numerador e deixar o denominador dessa forma. Se bem que para ficar fácil da gente comparar, eu vou colocar assim. N seno de n, tudo isso, mais 1, dividido por n elevado a 3/2. Tá bom assim. Então, o que acontece aqui parece uma série complicada de analisar. Se você olha só o n elevado a 3/2 aí no denominador, isso vai... A gente tem um probleminha aí que é a questão dos termos serem sempre positivos. Eu posso colocar aqui n seno de n seno ao quadrado de n, só para isso ficar sempre positivo, porque a gente precisa de que a série seja de termos positivos. E quando n for 10, por exemplo, e o seno for negativo, você somar 1 aí pode ser que não seja suficiente para ficar positivo a coisa. E eu não quis colocar o n eu ia pôr o n multiplicando todo mundo, mas aí como simplificava facilmente com o denominador, eu teria que colocar mais um termo no denominador para não ficar tão trivial assim. Porque eu estou colocando esse exemplo para a gente ver que... Vamos colocar aqui seno ao quadrado de n. Que aí o seno ao quadrado de n fica um número positivo, que está entre 0 e 1. Inclusive, pode ser 0, pode ser 1. Mas 0 nunca vai ser, na verdade, porque o n sendo inteiro, o seno é 0 nos múltiplos inteiros de π. Se fosse seno de nπ, por exemplo, aí tranquilo, seria 0 para todo n. Mas como o n é um número inteiro aí, não tem como ele ser um múltiplo do π. E aí o seno não vai ser 0, mas pode assumir valor bem próximo de 0 ou bem próximo de 1 aí, arbitrariamente próximo de 0, arbitrariamente próximo de 1, mas o importante é que esse seno ao quadrado é um número que fica entre 0 e 1. Então, o que está aí no numerador é sempre menor ou igual
n mais 1. A gente tem um outro problema aí que vai ocorrer na comparação. Talvez fosse bom trocar esse exemplo por agora. Ele é mais apropriado para a gente usar o teste da comparação no limite. Porque aí você pode usar o fato de que o seno é limitado quando n tende a infinito aí. Do jeito que está, a gente não teria como garantir sempre que essa expressão é maior do que o termo geral de uma outra série que a gente sabe que converge. Então vamos simplificar isso daqui dessa forma. Colocar n mais 1 no numerador. Eu posso até colocar... Deixa 2n mais 1 que tá bom. Então, essa é a minha série. Termos positivos. N mais 1 dividido por n elevado a 3 meios, que é raiz, mesma coisa que raiz quadrada de n ao cubo, ou n raiz de n, várias maneiras de a gente escrever. Mas o importante aqui é que essa série, para n grande, o termo geral vai ficando cada vez mais parecido com o que? O que vai dominar aí são esses termos. Então, n dividido por n a 3 meios. Isso dá 1 sobre é a mesma coisa que 1 sobre n elevado a 3 meios menos 1, que é meio. Então, para n grande, é isso que acontece. Então, isso é uma pista de com qual série que eu vou comparar essa daí. Vou comparar ela com n igual a 1 até infinito, soma de 1 sobre n elevado a meio, ou 1 sobre raiz de n. Deixa n elevado a meio mesmo, porque fica mais com a cara da p-série. E essa a gente sabe que diverge. Por que ela diverge? Porque é uma p-série com o p menor do que 1. O menor que ou igual a 1 já é suficiente para ela divergir. Então ela é divergente. P-série com p menor que 1. Então, se ela é divergente, a ideia é tentar mostrar que essa aqui tem termos maiores ainda do que essa que eu já sei que diverge. E esse é o fato aí. Poderia acontecer dela não ter termos maiores do que essa que diverge, mas já quando eu olho para essa série aqui, eu já posso examinar isso. Se não fosse o caso dessa daqui ter termos maiores que essa, você poderia ainda tentar pegar metade dessa daqui, por exemplo, 1 sobre 2n elevado a meio, ou 1/3, ou dividir todos os termos da série por um número que deixasse eles menores do que esse sempre. Mas nem sempre você consegue isso. Pode ser que a série que você está comparando, essa daqui, vai crescendo a uma taxa mais lenta ou mais rápida à medida que o n aumenta em comparação com essa, e você não, mesmo multiplicando esses termos
ou dividindo por algum número, você não consegue garantir que para todo n essa daqui tem termos maiores. Para isso a gente usaria o teste do limite, da comparação no limite, que eu vou apresentar logo em seguida aqui. Mas aqui esse exemplo, a situação funciona, o exemplo foi escolhido para isso. E o que acontece aqui? Quando a gente compara n mais 1 sobre n elevado a 3 sobre 2, isso é maior do que o n sozinho sobre n elevado a 3 meios. E isso é 1 sobre n elevado a 3 meios menos 1, que é meio, que é a raiz de n. E então essa série que eu estou testando aqui, tentando identificar, determinar se ela converge, ela tem termos que são maiores do que essa soma de 1 sobre raiz de n. E essa daqui converge, ou diverge. Acabei de falar que ela diverge aqui. Então, soma de n mais 1 sobre n elevado a 3 meios, n indo de 1 até infinito, diverge. Ou é divergente. Ok, então esses são dois exemplos. Agora, a gente vai encontrar situações em que a gente não consegue comparar as séries diretamente, ou às vezes não é tão fácil, ou você tem que ficar procurando com mais, assim, dá um certo trabalho para encontrar uma que tenha, vamos supor que você queira mostrar que a série diverge. Encontrar uma que tem termos maiores do que ela e que também diverge, ou uma que tem termos menores e que também diverge. Então, uma maneira de você... Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você quisesse mostrar que vamos supor que você tivesse a série somatório de 1 sobre 3 elevado a n menos 2. N igual a 1 até mais infinito. E aí, você sabe que 1 sobre 3 elevado a n menos 2, isso é maior do que 1 sobre 3 elevado a n sozinho. Porque se você aumenta o denominador, você diminui o valor da fração. Que é 1 sobre 3 elevado a n sozinho. Então, nesse caso, eu sei que essa converge. A soma,
quer dizer, não essa fração, mas a soma de 1 sobre 3 elevado a n converge porque isso é uma série geométrica com a razão igual a 1/3, que é menor do que 1, ou está entre -1 e 1. Então, se você simplesmente usar o teste da comparação direta, olhando para essas duas séries aí, geométrica com razão 1/3. Então ela converge. Então, se você simplesmente usar a comparação direta, não dá para você tirar conclusão nenhuma, porque essa daqui converge, mas essa daqui tem termos maiores. Então aqui tem termos maiores, tanto pode convergir também quanto pode divergir. Essa aí, como o denominador vai ficando parecido com 3 elevado a n, quando n fica muito grande, dá para você suspeitar que ela converge, e de fato ela converge. Mas como é que você prova isso com mais rigor um pouco? A ideia é que você vai comparar ela com a outra no limite. Então, o teste de comparação direta nesse caso falha porque essa série, todos os termos dela são maiores que os dessa outra que converge. Você até poderia tentar identificar uma outra série que também converge e que tem termos maiores do que esses daqui. Poderia pegar, por exemplo, 1 sobre 3 elevado a n mais 1. Quer dizer, n mais 1 aí não vai convergir, ou não vai ser maior, que eu quero é de termos maiores. Talvez 1 sobre 3 elevado a n menos 3 também não vai. 1 sobre 3 elevado a n menos 1, o n menos 1. Assim, só para mostrar que ainda teria recursos aí que você poderia tentar. 1 sobre 3 elevado a n menos 1. Será que isso daí, a partir de algum valor de n, isso é menor do que... Você consegue mostrar que 3an menos 2 é maior do que 3an menos 1. Por exemplo, para n igual a 1, 3 elevado a 1 menos 2 dá 3 menos 2, que é 1, e 3 elevado a 0 é 1. Então vale a igualdade. Mas para n igual a 2, 3 ao quadrado é 9, menos 2, 7. 3 elevado a 1 é 3. É menor que 7. 3 elevado a qualquer potência mais alta, se você pensar nesse 3 elevado a n aqui como 3an menos 1 vezes 3, então isso daqui é o triplo disso. Se você pega o triplo e subtrai 2 só, quando o n for de 2 em diante, você vai ter alguma coisa maior. Então você consegue uma outra série que, em vez de ser somatório de 1 sobre 3 elevado a n, é somatório de 1 sobre 3 a n menos 1. E aí você pode fazer o n, pode até fazer ele começando em 1 também. Mas aí essa daqui vai ter termos menores do que essa. E aí você consegue usar o teste da comparação direta. Então nesse caso dá para, em vez de comparar com 1 sobre 3 elevado a n, comparar com 1 sobre 3 a n menos 1. Seria uma maneira de você aplicar o teste da comparação direto aí. Mas
Um outro caminho que a gente pode usar e que vai ser útil em outras situações é o que a gente chama de teste da comparação no limite. Deixa eu enunciar ele aqui. Que aí você não precisa ficar se preocupando em encontrar uma série que seja exatamente, ou que seja maior, os termos sejam maiores do que as que você quer testar, ou menores, dependendo se você quer mostrar que converge ou diverge. Então, teste de comparação no limite. A ideia é o seguinte, de novo, você considera duas séries com termos positivos. E aí você calcula o seguinte limite. Limite do quociente dos termos de uma série com os termos da outra. Tanto faz qual você coloca no numerador e qual você coloca no numerador. Se esse limite for um número, deixa eu colocar aqui, quando n tende a infinito, falei que não, nem sempre a gente coloca isso quando a gente fala de séries, mas para não deixar margem a dúvidas, hein? Então, se esse limite for um número c finito e diferente de zero, então, em vez de cálculo, eu vou colocar assim, se esse limite se esse limite for diferente de zero e finito, ou seja, se existir o limite e não for nulo, então as duas séries têm a mesma característica, ou as duas são convergentes ou as duas são divergentes. Então você pode usar uma que você sabe que converge para comparar, ou uma que você sabe que diverge. Então, ou ambas as séries convergem, ambas as séries são convergentes, ou ambas são divergentes. Ok, então num exemplo como esse daqui,
em vez de você ficar procurando uma que tenha termos maiores para poder comparar com 1 sobre 3n menos 2, você calcula o limite quando n tende a infinito de 3 a n sobre 3 a n menos 2, que é equivalente a pegar essa daqui e dividir por essa. 1 sobre 3 elevado a n é a mesma coisa que dividir por 1 sobre 3 elevado a n é a mesma coisa que multiplicar por 3 elevado a n. Multiplicar pelo inverso. E aí, esse limite, eu vou apresentar um exemplo escrito direitinho, mas só para mostrar nesse exemplo que eu tinha mencionado antes de enunciar o teste. Esse limite aqui é o que? Quando o n vai ficando grande, esse menos 2 aí vai tendo cada vez menos importância, e esse 3 elevado a n sobre 3 elevado a n, então isso aí tende a 1, ou o limite é 1, como 1 é um número diferente de 0. Como 1 é diferente de 0, e o limite existe, ou seja, é um número finito, então as duas convergem. No caso aqui, as duas convergem porque eu sei que essa, que é geométrica, converge. Por comparação, a outra também converge. Que é aquela ideia que eu comentei, de que quando n vai ficando grande, o termo geral dessa série vai ficando cada vez mais parecido com 1 sobre 3 elevado a n. E aí, se a soma de 1 sobre 3 elevado a n converge, essa daí converge. Embora essa tenha termos maiores, ainda assim ela converge também. Então essa é a ideia. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que você queira saber se converge. Somatório com n igual a 1 até mais infinito. Eu vou usar aquela ideia de colocar uma função trigonométrica junto. Colocar assim n que multiplica n mais seno de n. Colocar assim, que aí os termos ficam todos positivos, que o seno de n é no máximo 1. Quando n for 1, isso já resulta num número maior que 0. Quer dizer, o seno de n é no mínimo menos 1, que é o que vai ser relevante aqui. Quando n for de 2 em diante, isso com certeza é maior que 1. E com n igual a 1, como o seno de 1 não é 0, na verdade o seno de 1 é positivo, então isso aí vai resultar positivo. O seno de 1 não é negativo, aí não é menos 1. Mas não teria problema também zerar o numerador. O que vai acontecer é que isso aí vai ser sempre um número positivo. E aqui no denominador, deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Vou colocar n elevado a 5 meios por 5. Parece que é complicado, mas vocês vão ver que quando a gente usa o teste da comparação no limite, vai ficar simples de... Então, esse aqui eu vou colocar
n à quinta dentro da raiz quadrada menos n menos 1. Se bem que aí vai ficar ainda negativo quando n for igual a 1. Então, deixa eu colocar mais um aqui. Isso, n à quinta menos n mais 1. Porque aí quando n for 1, o denominador ainda fica 1. Quando n for de 2 em diante, 2 à quinta já é 32. Então isso aí fica positivo com folga. E n maior ainda, esse n à quinta vai ficando muito maior. Tá todo mundo positivo aí. Se você for tentar usar uma comparação simples, é bem chato de encontrar aí um numerador e um denominador mais simples que você consiga mostrar que esse número, ou que essa expressão é sempre maior ou sempre menor do que alguma coisa conhecida. Na verdade, olhando para essa expressão aí, é útil a gente fazer uma avaliação aí do que vai ser interessante comparar isso daí. Comparar com quem? Com que série? É útil a gente olhar o que domina e o que isso aí vai, o que vai predominar quando o n vai ficando grande. Por exemplo, aqui no numerador, a gente vê que esse n ao quadrado aqui, porque é n vezes n mais seno de n. Então tem esse termo com n ao quadrado, que é o que vai crescer mais rápido. O seno vai ser sempre um número entre menos 1 e 1. Quando você multiplicar por esse n aqui, ele não vai dominar tanto quanto o n quadrado, quando o n vai ficando muito grande. E o denominador é a mesma ideia. O que vai dominar aí para n muito grande? Vai ser o n à quinta dentro da raiz, que raiz quadrada de n à quinta dá n elevado a 5 meios. Então, essencialmente, vai ser interessante comparar essa série com n. Deixa eu colocar aqui. N ao quadrado sobre raiz de n à quinta, que é n ao quadrado sobre n elevado a 5 meios. Isso é 1 sobre n elevado a meio. Porque 5 meios menos 4 meios, que é o 2, dá meio. Então, na verdade, a gente vai comparar com a soma dessa somatório de n elevado a meio, né? Com o somatório disso daqui. Deixa eu colocar assim. Então, eu vou comparar aqui com somatório de n ao quadrado sobre raiz quadrada de n à quinta, que são os termos que dominam aí. Então, não preciso ficar com considerações aí do que se essa expressão é sempre maior do que essa, ou se nem sempre é maior, às vezes é menor.
Nesse caso aí, eu acho que ela vai ser menor, já vai ser automaticamente maior. Daria até para a gente usar a comparação no limite ou a comparação direta. Mas para você não ter que ficar se preocupando com isso, pode ser mais simples fazer o teste da comparação no limite. É claro que aí você vai ter que calcular esse limite, pode ser que isso traga ou cause alguma dificuldade. Mas vamos ver, nesse caso aí não há dificuldade nenhuma. Essa aqui que eu estou usando para comparar, qual que é a característica dela? Se ela converge ou diverge. Como isso aqui é 1 sobre n elevado a meio, que é raiz de n, então essa série é divergente. Porque ela é uma p-série com p igual a meio, que é menor do que 1. Ou para ser diferente, ou para ser divergente, basta ser menor ou igual a 1. E aí, como é que eu aplico o teste da comparação no limite? Eu calculo o limite dos termos de uma das séries dividido pelos termos da outra. Eu vou colocar aqui n mais o seno de n sobre raiz de n à quinta menos n mais 1. E teria que dividir isso tudo pelo termo geral da outra série. Mas dividir por n ao quadrado sobre raiz de n à quinta é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então eu vou multiplicar isso daqui por raiz de n à quinta sobre n ao quadrado. Eu poderia simplesmente escrever isso daqui, ó, no lugar da raiz de n à quinta sobre n ao quadrado, colocar raiz de n no numerador, porque a gente está dividindo por isso. Mas eu vou deixar assim, porque aí a gente já pode considerar essa parte dividida pelo n quadrado e essas duas aqui a gente compara juntas. Talvez seja até interessante escrever em forma de fração mesmo. Tanto faz, mas para alguns talvez fique mais fácil de enxergar. Fique mais fácil de enxergar escrevendo como um quociente mesmo. Tudo isso aqui dividido por n ao quadrado sobre raiz quadrada de n à quinta. Por quê? A gente pode separar isso aí como dois limites. Vão ser os limites de quê? Posso pegar essa dividido por essa no numerador e no denominador essa dividido por essa. Posso continuar escrevendo em forma de fração ou inverter a de baixo, tanto faz. Mas o importante é que isso é o limite de n ao quadrado. Bom, se você pegar n quadrado mais n seno de n e dividir por n ao quadrado, isso vai dar o quê? 1, que é o n ao quadrado daqui dividido pelo n ao quadrado, mais n seno de n dividido por n ao quadrado dá seno de n dividido pelo n. Então esse numerador aqui foi simplesmente resultado de pegar esse numerador
e dividir todo mundo por n quadrado. E no denominador vai ficar o quê? Vou dividir esse daqui pelo raiz quadrada de n à quinta. Posso colocar todo mundo dentro de uma raiz. Aí n à quinta por n à quinta dá 1, menos n dividido por n à quinta, 1 sobre n à quarta, mais 1 sobre n à quinta. Então, é uma maneira de a gente dividir essa raiz por essa outra raiz. Essa raiz quadrada por essa outra raiz quadrada. Ficaria isso no denominador. E aí ficou fácil de entender o que acontece quando n vai ficando grande. Quando n tende a infinito, esse seno aqui vai continuar sendo sempre um número entre menos 1 e 1. Como o denominador vai ficando muito grande aqui, isso tende a zero. Você pega qualquer número entre menos 1 e 1 e divide por 1 bilhão, isso vai dar quase zero, assim, muito próximo de zero. Então, isso daqui tudo tende a zero no limite. Esses termos aqui com n no denominador também tendem a zero no limite. Então, você vai ficar com 1 aqui e 1 no numerador. Então, esse limite é 1. Como é um número diferente de zero e finito, as duas séries convergem ou as duas divergem. Como essa daqui eu sei que é divergente, porque é uma p-série com p igual a meio, eu sei que a série do exercício aí diverge. Como eu já tinha antecipado que ela vai se parecendo com n grande, ela vai ficando cada vez mais parecida com n quadrado sobre raiz de n à quinta, que é a mesma coisa que 1 sobre n quadrado. Esse teste da comparação no limite faz simplesmente isso. Ele vê qual que é o comportamento da série quando o n vai ficando grande, com o que isso se parece, e aí usa isso para tirar a conclusão sobre a convergência. Então, logo, como essa daqui diverge, pelo teste da comparação no limite, a série original ou a série do enunciado é divergente também. Ok? Vão vir exercícios dessa ideia do teste da comparação no limite lá pela Khan Academy. Eu vou indicar alguns também do livro do Stuart. E aí vocês vão ter oportunidade de aplicar esse teste em várias situações, mas essencialmente é isso. O teste da comparação no limite e o teste da comparação direta é o que a gente tinha para essa aula. E ficamos por aqui.